pessoa. Vamos aguardar o TikTok avisar as pessoas. Joia. Joia, joia. Consigo ver. Tá ótimo o vídeo. Quatro pessoas presentes. Olá, sejam 3 bem-vindos. pessoas. Nossa live hoje aqui é para puxar o assunto sobre psicografia, que é uma coisa que tá muita gente perguntando como é que funciona, como é que não funciona. Chama as pessoas. Então vai chamando aí o pessoal que se interessa por esse assunto. Isso. Nós vamos conversar hoje sobre psicografia, mas também vai estar aberto para mais perguntas, tudo relacionadas, né? A questão aí de como funciona, por que pedir, né, uma psicografia? Será que vem? Quanto tempo, né? A pessoa tem que estar desencarnada para poder pedir? Será que vale a pena? Será que funciona, né? Todas essas perguntas que ficam na cabeça. Será que é só psicografia? Será que quando vem um pedido não é feito mais nada? Como é que tem que estar o espírito do outro lado? Como é que tem que estar a pessoa aqui? Entende? Todo esse processo. Então, esse tipo de conversa hoje, nós vamos ter uns 90 minutos para conversar, é o que eu espero, que eu imagino. Então, vamos ver aí. Você que já está chegando. Compartilha a live. Isso, compartilha aí com o pessoal, manda pelo Zap, manda pelo Instagram, manda por todos os lugares aí. Chama a turma. Eu sei que tem um monte de gente que fica Solange mandando. Ferreira, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite quem vai chegando. Eu não tô enxergando aí quem é que tá entrando, quem não tá, mas minha colaboradora aqui vai me ajudando, vai falando aí. Assim que vocês vai pegando um copo d'água, traz perto de vocês, para vocês não perderem nada, nenhuma resposta, nenhuma pergunta. Façam perguntas legais que a gente possa estar conversando em cima disso. A Eliane tá dizendo boa noite. Boa noite, muito boa noite. E vai ser muito legal. Eu acredito que essa live hoje, a minha ideia é fazer toda sexta-feira. Vamos ver se o horário, o dia tá legal, né? Porque isso vai dar, logicamente, condições de vocês participarem. E a live é para que vocês participem mesmo. É para vocês que eu vou estar esses 90 minutos conversando, tirando dúvidas. Então é para isso aí. E quanto mais gente conseguir, melhor. Mais pessoas vão ficar esclarecidas, entendendo como é que é o funcionamento. Esse tema eu escolhi justamente por causa de muitos pedidos, né? Essa semana eu passei aí um apuro para responder para todo mundo. É porque eu tenho trabalho espiritual, né? De quarta-feira, tenho de segunda, então dá uma quebrada. Então teve um vídeo aí que deu uma viralizada. E daí eu tinha o trabalho também que pega na quarta-feira, começa às 16 horas, vai até às 22, quer dizer, a hora que eu saio eu tô mais para lá do que para cá, tô quase desencarnado. Que eu trabalho incorporado o tempo todo, né? Manda beijo pra Solange Ferreira. Beijo Solange, beijão, obrigado aí pelo carinho de vocês todos, muitos carinhos eu recebo com muita frequência lá no meu Zap, que tem aí na bio, pessoal fazendo bastante pergunta e muitos carinhosos, né? Muitas pessoas carinhosas, isso é muito bom, é muito bacana. Eu, pelo menos, eu tento passar para vocês carinho todas as vezes, né? O tempo todo, falando aí sobre vida, né? Que é um assunto maravilhoso que eu gosto. Então hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre psicografia. Muita gente pode pensar assim, psicografia é coisa de morto, né? Coisa de desencarnado. Não, é coisa de gente viva. Só manda recado quem está vivo, né? E isso é um dos maiores, né, provas de que a coisa existe, né? Que a vida continua, a vida não cessa, né? E também levar um pouco de compreensão para vocês que estão aqui junto comigo nesse lado, na terceira dimensão, de que a pessoa do lado de lá está super viva. Legal, a gente nunca sabe, né? A gente precisa começar a ter um contato para saber se está legal ali a pessoa, para trazer uma mensagem, né? Mas o importante é que a partir do momento que a gente começa a pensar nessa pessoa, a gente pede ajuda a uma casa espiritual. E a minha casa é a casa de Marias, ou seja, eu trabalho para Maria, né? Como que faz para receber uma psicografia? Vamos lá. É simples.
você tem duas formas. Você vai na casa espiritual, que nem eu tenho minha casa física espiritual. Esse trabalho que eu faço pela internet com vocês é um trabalho para atingir o maior público possível. A nossa casa é uma casa humilde, né? Ela trabalha todas as segundas-feiras. E dentro desse trabalho de segunda-feira, uma das partes é a questão da mediunidade com psicografia. Então, todos os pedidos que vão chegar via WhatsApp, o que eu faço? Eu preparo, eu pego, vou passar isso tudo para o computador, do computador eu imprimo e vou montando páginas, ok? Mas no dia da psicografia, como que ela chega, né? Ela Quando chega... que ela tá liberada para a pessoa Isso. mandar um recado? Não, aí é assim, a pessoa ela tem que estar bem. Então vamos supor, imagina você acabou de sofrer um acidente, tá legal? Vamos imaginar, logicamente, se alguém chegar com você lá no quarto e pedir para você contar a história do acidente, não dá. Legal? Agora vamos prolongar isso por um tempo maior. Vamos se dizer que a pessoa desencarnou e ela não está numa situação bem, ela ainda não entendeu o outro lado, porque a maioria passa para o outro lado sem entender que ela é um espírito, sem entender que a vida continua, um monte de coisa. E obviamente, se você está do outro lado e você não entender que o outro lado aqui da terceira existe, vai ser difícil pegar uma comunicação. Se você está perturbado do outro lado, não tem como. Então, o primeiro passo é assim, é saber se essa pessoa está legal. Ah, tá legal? Tá. Ela tem autorização, tem condições de poder vir trazer uma mensagem? Porque acontece assim também. Às vezes, a pessoa não vem, mas vem um parente, vem um amigo. Dependendo da situação, se há autorização, eles vêm e deixam uma mensagem. E diz, olha, a pessoa está legal, está se recuperando, ainda precisa de um tempo, mas eu estou vindo aqui para te dizer que ela te ama, nós te amamos, que você tal e tal. Vem com uma história e te conta. Isso já é bastante conforto. Olha, tem uma questão aqui de uma nossa amiga que chama Casacan 14. Estou muito triste que eu acabei de perder minha mãe. Ela já mandou 2 mensagens. Ô, minha amiga, é assim, meus sentimentos, a gente sabe do que passa na gente aqui na terceira dimensão, é uma saudade, a gente é criado desde pequeno com uma ideia de morte, né? Ou seja, até o próprio enterro, a própria forma que é feito tudo, é muito fúnebre, é muito triste, né? E depois a gente vê aquele corpo que a gente amou tanto, porque a gente, na verdade, a gente não consegue entender a alma, o espírito. A gente ama aquele corpo, aquela pessoa, é uma coisa que a gente toca, né? É uma coisa animal mesmo. E isso é natural. Então, você vê aquela situação daquela pessoa que você tocou, muitas vezes é filhos, é mãe, é aquele abraço, aqueles beijos, aquele carinho, e de repente você vê colocando num caixote, né, de madeira e saber que daqui a pouquinho vai colocar numa cova, vai colocar num... Pô, é uma coisa assim que realmente choca demais. Por quê? Nós focamos naquele indivíduo, né, naquele corpo, né, material. O que eu trago para vocês? O que eu trago para você, mãezinha? É a ideia de que essa pessoa, esse ente querido, ele está vivo, tá? Ele pode estar dormindo, provavelmente quando é muito recente, entra como se fosse num sono, num coma, vamos dizer assim, mas está vivo. E que em algum momento ele vai acordar. E dependendo da situação, de como ele crê na vida dele, como ele estava estabilizado aqui, ele vai acordar melhor ou um pouquinho pior, mas tudo dentro de uma normalidade, porque isso já é um processo que não é a primeira vez que se passa. Vamos imaginar assim, nós já vivemos várias vidas. O processo de viver e ser enterrado já se passou muitas vezes. Por isso até da crença muito forte de perda. Porque quando a gente está na quarta e a gente acorda para a situação, a gente vem para cá, a gente esquece. Que é o que acontece. Por isso que nasce pequenininho, criança. Porque se fosse para lembrar, a gente nascia adulto. Não é isso? Que é o que acontece na quarta dimensão. Esse ente querido seu, chegando lá, teve o desencarne, passando pouco tempo, ele já vai estar noção de que está acordado. Pronto, não tem morte, estou acordado, estou aqui. Pode entender que está aqui na terceira dimensão, pode entender que está lá, mas está vivo. E vai continuar tocando. Aí vem instruções, vem ajudas, você tem parentes que estão do outro lado, tem parentes que você nem conhece, que é de outras vidas. E assim você vai ter apoio. Ok? Fala. E se a pessoa a pessoa sabe que o ente querido dela está no umbral, como que ela pode ajudar? Então, o umbral ele é toda a parte dormindo da quarta dimensão, né? O umbral o que é? O umbral é toda aquela cidade onde ela serve para reencarnação.
ok? Quem está no umbral está num processo de um dia reencarnar, ok? Isso não pode ser muito longo, até porque o corpo lá espiritual, o perispírito degrada, ele tem que retornar. Esse é um processo natural que existe. Para você parar de ter isso, você tem que acordar na quarta dimensão, numa outra região, onde é um conhecimento, um despertar maior. Você daí não tem necessidade porque seu corpo não vai degradar. Legal? Então, o que que acontece? Você está lá na quarta dimensão. Qual foi a pergunta? Desculpa. A pergunta é como ajudar as pessoas que estão no umbral. A pessoa está consciente que o parente Daqui, dela está no isso, umbral. daqui para lá é prece, é ligação, é pensamento positivo, é lembrar das melhores coisas que você passou com ela. Não é chorar. Eu digo até, falei em outro vídeo, se tiver que chorar, chora no enterro, chora naquele velório, sabe? Mas depois cessa, para, entregou ali, cessa. O corpo foi feito tudo o que tinha que fazer com ele. Agora vamos resgatar a alma. Eu resgato a alma como? Crendo numa vida eterna, crendo que nós estamos vivos, tanto nós como eles, e que há muitas formas de a gente ter contato com essa pessoa. Não é só psicografia, o sonho é uma delas, né? E eu gosto de crer sempre no sonho muito literal. É óbvio, se você vai dormir com muita preocupação, a resposta que você vai ter quando você acordar são pesadelos. Legal? Então, mistura-se com a realidade da quarta dimensão os teus medos. E o que vem é pesadelos. Por isso que muitas vezes fala, mas eu sonhei, estava mal, estava não sei o quê. Não, não é isso exatamente. É que você entra no sonho já pedindo pesadelo. Você entra para a quarta dimensão com uma preocupação, com uma tristeza, Com medo. com medo. E o que você vai trazer de reflexo para cá é justamente isso. É o pesadelo, é a dor. Então, o ideal é ir dormir como? Tranquilo, pedir para o seu anjo da guarda, seu protetor, e confiar a tua vida a eles, porque para eles você pode confiar a sua vida, porque eles estão com você para ajudar. Então, se você pedir isso e falar assim, olha, eu entrego a você, eu quero dormir, eu quero ir em paz, todo e qualquer lugar que eu for, eu quero que vocês me acompanhem e me oriente a estar em lugares bons e, se possível, fazer uma visita para esse ente querido. Por que não? Se nós somos espíritos, nós dormimos e quando dormimos e estamos na quarta dimensão, qual o problema de eu ir visitar alguém? Não há problema nenhum, desde que essa pessoa possa ser visitada. Desde que ela esteja numa condição de ser visitada. Então, o ideal é dormir consciente. Consciente, como se nós estivéssemos levantando. Quando a gente levanta da cama de manhã, nós não temos que ter consciência de tudo que nós vamos fazer? Porque quando a gente dorme, a gente entrega a Deus dará. Entrega as nossas vontades animalescas, que é tudo aquilo que dói o corpo, ou que dá satisfação ao corpo. Então, as noites, geralmente, nós passamos procurando ou a dor, ou procurando satisfazer aquilo que nós nos satisfazemos aqui. Aí que é o erro que nos coloca em grande perigo. Nós colocamos em grande perigo fazendo isso. Então é uma falta de consciência. Porque você imagina assim, se nós começamos a entender o espiritual, que nós somos eternos, que nós nunca fomos criados, nós já existimos sempre, vamos sempre existir. E que o correto é um dia deixar de vir para cá. Porque se a reencarnação me traz tantas dores, por que eu tenho que reencarnar? Por que eu não posso acordar? O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele falou, meu reino não é desse mundo. E se eu quero estar com ele, será que eu não estou no mundo errado? Certo? Certo. E aí, eu queria perguntar para você também sobre a questão das pessoas que se suicidam. Qual que é a condição delas? Então, o suicídio é assim, você interrompeu algo que não é permitido. Existem leis, tá? Para você chegar, vamos dizer assim, vamos separar assim, ó, Jesus e não Jesus, tá? Não precisa nem falar o nome, cada um acha uma coisa, mas Jesus e não Jesus. Se eu quero estar com Jesus, eu tenho que cumprir regras, ok? E uma das regras é você não interferir numa vida, ok? Porque essa vida que te é colocada é justamente uma forma de você vencer medos, você vencer muitas coisas e entender que acima dessa dor toda que a gente possa passar por aqui, existe algo muito melhor. Mas se a pessoa ela se suicida, qual que é a condição dela? A condição dela geralmente é um período,
né? Onde ela vai ter um sofrimento, porque aqui a gente sofre. A pessoa acha que vai eliminar o sofrimento, né? Isso, eu não gosto de falar de sofrimento, porque as pessoas falam, poxa, já sofrem tanto as pessoas que ficam aqui. Aí você imaginar que uma pessoa vai desencarna porque se suicidou, você fala assim, bom, agora eu vou ficar na desgraça, porque essa pessoa está muito mal, eu não posso fazer nada por ela. Pelo contrário, você pode fazer muito, você e os familiares, em vez de ficar pensando naquele súbito momento que ela fez aquilo, comece toda a família a pensar naqueles momentos maravilhosos que ela viveu, porque essas pessoas, elas não são pessoas, geralmente, que transmite que irão fazer isso. Geralmente pega a maioria de pessoas de surpresa. Deu para entender? Então, por que eu vou ficar nesse minuto que ela cometeu isso? Você vai dar foco no pior. Lógico, se eu dar foco pro pior, eu dou foco pro pior dela. E ainda achar que a pessoa vai pro inferno e não tem salvação, porque se matou. Não. Errado totalmente. Ela é uma centelha divina que ela pode se recuperar mais ou menos lento, mais rápido. Por quê? Jogar a energia certa. Isso, porque ela tem que sair de uma panela de pressão. Os suicidas que a gente geralmente recebe é suicidas que já estão saindo. Tá? É muito difícil. Já fiz alguns trabalhos onde eu ia onde os suicidas estão. E eu vou falar para você, alguns deles estão numa panela de pressão. É uma coisa tão deprimente, é tão doída. E é tão restrita, né? Isso, e é muito pessoal, porque é um medo dele próprio, não é de alguém, é dele, é uma coisa que ele traz com ele. Agora, como é que eu vou ajudar esse ser, esse filho? Se você é um filho meu, eu vou fazer oração, vou pedir para os meus amigos espirituais, eu não vou ficar chorando e nem acusando, falando por que fez isso, não vou mais comentar sobre isso. Se é um filho meu, eu proíbo falar sobre esse assunto. Vai jogar luz. Luz. E todo mundo que gosta dele tem que jogar luz. Você entendeu? Fazer oração, pensar, dar risada, falar sobre os momentos maravilhosos que tiveram juntos. E isso não só é suicida, são as pessoas que vão no momento, seja com mais idade, menos idade. A gente tem que falar sobre elas, sobre as coisas boas e dar risada. A gente não pode ficar focando na doença, porque a pessoa não foi a vida inteira doente. E se foi inteiramente a vida doente, ainda bem que partiu para o outro lado, porque deixou de ter essa doença. Aí tem uma outra comentário aqui da Lia que ela tá dizendo que não gosta da vida dela aqui, né? E ela espera que seja melhor depois. Então, como é que é isso? Olha, eu vou te dar um toque legal, amiga. É assim, transforme sua vida para ficar legal. Tem bastante técnicas. A Edinara também tá falando a mesma coisa. Isso. Tá cansada de lutar com a vida. Tem muitas técnicas. Muitas vezes a gente desiste da vida porque a gente acha que não tem jeito. E eu te digo para você, tem jeito. Já passei por tantas situações, vocês não fazem ideia. Mesmo com toda a espiritualidade que eu tenho. E tem horas que realmente, né? Houve momentos que eu vou te falar uma coisa. Lá no princípio, que hoje eu poderia estar numa panela de pressão dessa. Por quê? Porque a gente é, de toda quanto é forma, provado. Porque nós estamos num mundo aqui que, no primeiro, que nós não deveríamos estar aqui. Tá? Essa é a minha crença. Isso é o que eu observo, isso que eu aprendi, isso que eu sinto nesses anos todos, mais de 35 anos de espiritismo, mas como médium e trabalhador. Eu não estou falando sobre livros, pessoas que ficam em cima dos livros, experiências dos outros, são experiências minhas. Eu já conversei com milhares e milhares de espíritos e já recebi milhares e milhares de espíritos. André, Anderson pergunta de novo. Pode continuar. Então, é assim, o que você tem que entender? Nós somos espíritos, nós não somos isso aqui. Isso aqui é uma grande mentira. E não devíamos estar aqui mesmo. Nós devíamos estar na quarta dimensão, rumando para a quinta, para a sexta, voltar a Deus. Mas aí a gente tá aqui, Ismael. Como que a gente faz para viver bem aqui e agora? Seja feliz. Como que eu vou ser feliz se eu tô com dores? Se eu tô sofrendo? Tenho um boleto que vai vencer amanhã. Bom, tudo é plantio. Tudo é plantio. Se eu plantei arroz, desculpa, eu vou colher arroz. Só que acabou a colheita, eu posso estar plantando já feijão e vou comer feijão, que é o que eu queria. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar hoje a modificar minha vida. Para de olhar para o retrovisor. Até 5 minutos atrás, 1 minuto atrás, minha vida estava, eu queria me matar. A partir de agora, eu posso decidir fazer diferente. Por que a gente pode fazer diferente e mudar? Porque nós somos o quê? Centelha divina. Vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criadores.
Por isso mesmo que não devíamos estar com esse corpo. Porque filho de Deus não pode estar com o corpo Anderson, animal. pergunta direito, eu não sei. O que devo fazer sobre o que, Anderson? Anderson Ramos, pode continuar, Ismael. Então, o que nós temos que entender é assim, nós temos que modificar o agora. Não é trabalhoso. Quando a gente pensa em modificar um futuro, realmente seria muito complicado, até porque eu não tenho poder sobre o futuro. Eu posso fazer um planejamento para um mês e não dá certo. Eu posso fazer para 5 anos, porque eu vou mudando minha vontade. Eu não tenho força, às vezes, para fazer. Agora, se você se concentrar no agora você pode fazer tudo que você quiser. Por exemplo, E agora eu não tenho o que comer, mas eu tenho um cafezinho para tomar. Como que eu devo proceder? Olha, eu te diria assim, tem tantas formas de você conseguir, né, esse comer, vamos dizer assim, que só se você ficar parado dentro de casa, ou se você ficar parado pensando na sua dor, ou na dor que virá. Porque se você decidir que você vai comer, você come. Isso não tem como. Outra coisa, se te der o crédito e você não tem como pagar, esquece. Deixa quem deu para você, para se preocupar com você. Comece a partir de agora e resolvendo, ponto a ponto. Quem perguntou, o que eu faço para comer agora se eu não tenho? Se eu tenho para um café? Comece a modificar. Por que eu cheguei a essa situação? Você nota que você plantou algo para você chegar numa situação Mas onde ela você tá não só tem? com café. O que ela tem que fazer na hora de tomar esse café? Saborear. Seja feliz com esse café. Sinta que não é só um café. Porque às vezes nós estamos querendo, sabe, algo que ainda não chegou o momento e não aproveita aquele momento que você tem. Muitas vezes você está tomando seu café da manhã, que pode ser um café puro. É teu café da manhã. Mas você já está pensando no almoço. Ou seja, quando você coloca o futuro no momento de agora, você não tem o que fazer. Se eu pedir para você sair agora, ok? E pegar uma pizza que você pediu, que vai chegar daqui 20 minutos. Não adianta você ficar no portão esperando. Vai demorar 20 minutos. Espera chegar os 20 minutos. Enquanto eu faço esses 20 minutos, o que eu faço? Me dá uma dica para as pessoas. Aproveite, vá olhar na janela, assovia. Olha no espelho como você é lindo. Faça um exercício em frente ao espelho. Dá um abraço em alguém? Isso. Ou em você mesmo. Você está sozinho, não tem ninguém, você abraça. Vocês já testaram fazer esse abraço, fechar os olhos, se abraçar? E dá uma balançadinha. Fazer carinho, isso. Dançar com as paredes. Muitas vezes a gente acha que as felicidades, as alegrias estão, né, longe, mas está tão perto. Imagine que você é a pessoa mais importante do mundo. E é. Com certeza é. Porque você imagina assim, ó. A gente chora muito por outras pessoas. A gente chora muito por aquilo que não tem. Mas por imagina se você não existir. Qual o sentido da coisa? Qual o sentido se eu não existir? Eu não tenho preocupação com nada. Então comece a viver para você. Só existe você dar algo para alguém se você tiver. Se você me pedir, Ismael, me dá R$1 milhão, eu não tenho, amigo. Poxa, não tenho. E não adianta você bater na minha cara, você discutir comigo, ficar emburrado, chateado, falar mal de mim. Eu não tenho. Agora, Ismael, me dá um abraço. Eu vou te dar um abraço maravilhoso. Eu vou te dar um abraço como você nunca recebeu um outro igual. Porque eu vou respirar, eu vou sentir você, eu vou sentir seu perfume, eu vou sentir seu corpo. Resolveu tocar agora. Então, é assim. Você nota que a gente só dá aquilo que a gente tem para dar? E se você não tem para dar, se reforce. Se multiplique, se melhore. E quando você olha para o momento de agora, veja bem, para você chegar na outra esquina, se você está aqui, você precisa passo por passo. Não adianta você imaginar e querer dar um pulo de 100 metros e chegar na outra esquina. Não vai dar certo. Você tem que ir passo por... Você nota que você tem que ser segundo por segundo, segundo por segundo, segundo por segundo. E a vida é assim. E quando a gente coloca a vida dessa forma, ela começa a andar. O problema da gente é que a gente, quando não está olhando no retrovisor, nas dores, né, porque as pessoas não olham para o retrovisor pensando na felicidade, eles pensam na dor, ou está olhando para o futuro. Agora você imagina você dirigindo um carro, estou lá, meu carro. Manda um abraço para Rosana Murezini. Um abraço e um beijo, minha amiga. Muito obrigado por participar aí da live. Então, imagina você num carro, estou lá dirigindo. Imagina se eu ficar
olhando no retrovisor. O que acontece? Eu vou bater o carro, correto? Vai ficar legal? Carro batido? Não. Aí eu pego o carro, estou aqui dirigindo e começo a querer olhar lá embaixo, lá do outro lado, lá em cima, o morro que está subindo. Eu vou bater o carro também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, dirigir o carro, olhando o primeiro, segundo metro, onde dá a minha vista normal, que é o meu momento, porque a cada momento eu estou chegando naquele local, mas eu não posso ficar pensando lá atrás ou na frente. Não dá para fazer isso. E a vida é desse jeito. Por isso que existe um sofrimento imenso. A gente sofre por antecedência ou por coisas que já aconteceram, que não dá para consertar. Então é que nem aquela criança chorona. A gente insiste em sofrer por algo que está fora do nosso poder. Está fora. Às vezes a gente reclama assim, minha mulher não me ama. Se ela não tem amor para te dar? Meu marido não me ama. E se ele não tem amor para te dar? Meu filho é revoltado comigo. Mas é isso, você não tem como exigir isso. Seja você mais amoroso, seja você mais tranquilo. Se ame. Cada vez mais, se ame. Aí as coisas começam a mudar de história. Começa a mudar. É que nem assim, amar o próximo como a si mesmo. Por que amar o próximo a si mesmo? Porque se você não se ama, como é que eu amo alguém? Como é que eu posso dizer para alguém assim, eu te amo? Se eu não sou capaz de me amar. Eu não consigo me amar, como é que eu posso dizer que eu amo alguém? Então você nota como nós somos treinados de forma totalmente errada, que é para ter tristeza, para se chatear, para ficar muito chateado mesmo. Por quê? Porque da forma que a gente age totalmente errado. A gente age errado. Esse que é o grande problema nosso. A gente age de forma errada. A gente não é treinado de uma forma correta. Para começar, que tudo que ensinam pra gente é pra gente se sentir pequenininho assim, bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Já começa pela nossa grande reino, que é maravilhoso, que é essa terra que a gente vive, pode chamar de nave, pode chamar do que você quiser, que é a terra. Né? Colocam que é uma coisinha assim no universo, que não tem sentido, tudo é maior, a terra... Eu discordo de tudo isso. Nós somos a prioridade, nós, eu, você, a outra centelha divina, tudo está para nós. E é tudo criação nossa, porque Deus é nosso Pai, nós somos parte dele. Então, nós participamos da criação. Essa é que é a grande verdade. Por algum motivo lá atrás, a gente está aqui nessa situação. Mas nós somos muito diferentes de tudo que existe. Ou mostra alguma coisa verdadeira, que não seja teoria, ou que não seja coisas criadas da ficção, que existe. Manda boa noite pro pessoal que tá chegando. Boa noite, beijo para vocês que estão chegando. Nem sei quantas pessoas tem, já tem 2 ou 3 aí? Tem 101 pessoas. 101, tá ótimo. Então, para vocês aí que estão chegando, vai multiplicando isso, chama o pessoal. Façam perguntas. Isso, façam perguntas, que é para mim poder falar, responder. Tem uma moça perguntou aqui, quanto tempo demora para reencarnar? Isso é variado demais. Você vai procurar em livros, você vai achar várias coisas, situações, mas a minha percepção é assim. Antigamente durava mais tempo, você ficava. Hoje eu estou percebendo que estão voltando cada vez mais rápido. Tem um sentido para isso, que eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque é um assunto mais pesado para se conversar, né? São percepções novas minhas, né? Que a maioria dos livros não contam. Então eu não quero entrar muito nisso, porque senão vai ficar uma polêmica muito grande. Mas eu noto que pessoas com 10 anos estão voltando. Tá? Toma água. Alguns até menos. Eu tenho na minha família um exemplo, né? Então... E como que eu sei? Como eu sei, simplesmente eu sei. Conta a história. Fala. Eu vou sem falar nomes. Solange, pergunta de novo que é a sua pergunta. Solange Ferreira. Pode falar. Não entendi. Dessa história do reencarne. Do reencarne. Então, eu tenho um neto que é reencarnação de um membro da família que retornou. 12, 13 anos, talvez. Não estou me recordando, precisaria ver direitinho. Mas eu conheci todo o processo, a história dessa pessoa
lá do outro lado, na quarta dimensão, como é que foi, como é que não foi, qual foi o crescimento, a participação, o preparo, depois o sumiço que dá, porque dá um sumiço antes de vir por um tempo, daí não vem comunicação, não vem mais nada. Tá sendo preparada a Isso, pessoa, né? isso. E depois veio um amigo escrevendo por ele, dizendo que estava voltando. E deu inclusive o nome, né? O nome que seria do meu pai, né? Que desencarnou já faz um tempo também. Então, antes de encarnar, dar um sumiço, eu tinha contato direto com ele, que era uma pessoa muito querida minha, eu gostava muito dessa pessoa. Não era exatamente da minha família, da família, né, de quem eu vivia, mas eu gostava muito dessa pessoa. Então, é isso. Tem uma moça falando aqui que ela sonha com a filha dela e ela sempre fala, filha, você voltou. Olha, Lindo, né? isso é uma sensação Que gostosa, gostoso. maravilhosa. Hoje foi ontem, não lembro, é tanto vídeo que você começa já a se confundir. Mas esses dias agora, talvez tenha sido hoje. E de uma pessoa que falou que a mãe dela é o anjo da guarda dela. Ela sente, faz 15 anos que a mãe faleceu, né, e tal, desencarnou. E ela diz que ela tem certeza disso. Eu falei, nossa, isso é um sentimento maravilhoso. Você está certíssima, não tem o que falar, não tem que ver livro, não tem que ver nada, porque tudo é sentimento. Então é maravilhoso, né? Maravilhoso a pessoa ter esse sentimento, porque é dela, né? Eu costumo dizer na minha casa, os próprios guias, que o que importa é o sentimento, é o que mais importa. O restante é mó besteira, porque inclusive tem uma frase lá que eu falei até no outro vídeo hoje, vou repetir aqui na live, acho que a maioria não deve ter visto, que é assim, a maior mentira do mundo pode ser a maior verdade, e a maior verdade do mundo pode ser a maior mentira, depende de quem está sentindo aquilo. Então não adianta falar uma tremenda verdade real para a pessoa se ela não sente. É a ciência do sentir. Isso. E o ser humano é isso. Uma outra coisa que a gente aprende na minha casa é assim. Nós somos seres divinos da criação, amorosos, porque Deus é amor. Acho que ninguém discorda que Deus é amor, né? E nós somos isso, amor. Só que nós somos treinados para modificar isso, é fazer o racional. Ou seja, é diminuir nós numa proporção tão grande na emoção, ok? E se trazer para um racional. E trazer para o racional do córtex frontal, do cérebro, bem pequeno. O racional é absurdo. O racional é o que faz as pessoas ficarem doentes, não acreditar nas coisas. Por quê? Você cria uma crença mentirosa e vai treinando a pessoa com aquela crença mentirosa. Porque eu quero aprisionar a pessoa. Não, então você olha para o mundo hoje, pode olhar a qualquer época da existência, você vai ver que tudo é feito para aprisionar. Né? Você trazer para cidades cada vez maiores, cidades mais concentradas, se nota que é uma prisão. Ninguém, porque pessoa mais solta, pessoas soltas é diferente. Pessoas soltas é diferente. Pessoas soltas pensam, raciocinam. Ela prova que aquilo não tem funcionamento, não funciona, é só naquela teoria louca. Hoje em dia as crianças pensam que a vaca nem sabe o que é vaca. Ela sabe que o leite vem na caixinha. Agora você imagina se faltar leite no mercado, na caixinha lá, não tiver, acabou. Cadê? Alguém sabe onde procurar o leite? Você compreende? Ou seja, quando você vai fechando, deixando as pessoas cada vez mais presas em situações, ela para de pensar, ela não consegue. Então, é esta a questão. Quanto mais fechadinho, é que nem uma prisão, mais eu domino essa pessoal. Porque você precisa de condução, você precisa de combustível demais, você precisa... Tudo. Você precisa transitar, você dinheiro para ir no mercado. Ou seja, você não pode plantar um pé de feijão e nem sabe como plantar o pé de feijão. Né? A pessoa não sabe. Tem uma moça perguntando aqui se a gente, quando adota uma pessoa, uma criança, se essa criança tem ligação com a espiritual da família. Nossa, a família espiritual é um absurdo de tamanho. Eu não creio na ligação do sangue. Né? Se eu sou o espírito, se eu acredito no espírito e eu creio que esse corpo é simplesmente um corpo animal, o sanguíneo não tem muito a ver. A gente vê de monte de exemplos que às vezes uma pessoa externa, próxima, ou que a gente vem a conhecer depois de um bom tempo já adulto, é muito mais família do que aquela pessoa que está com a gente lá. Então, eu digo assim, você adotou, tudo vai do seu coração. Se você tem amor suficiente para entender que o consanguíneo não é o mais importante, né?
Porque o espírito ele se aproxima de várias formas, de várias fontes. Inclusive a maioria dos nossos amigos reais, verdadeiros, eles não estão aqui. Né? Os meus amigos, a minha amizade maior na minha vida é dos meus amigos espirituais. E não é aqueles que estão igual a mim, que encarna, desencarna, é os que não encarnam. É os que não vêm para cá. É aqueles amigos, é a minha família espiritual verdadeira, porque eu tenho, como você tem, todo mundo tem a família real verdadeira. Você entendeu? Porque se nós estamos aqui, é porque nós deixamos nossa família lá do outro lado. Essa família que hoje a gente se encontra, há 3 encarnações atrás, seriam as mesmas pessoas? Ou será que eu já não tive amor por várias mães, por vários pais, ou brigas com várias mães, por vários pais, vários irmãos, várias mulheres, vários homens? Porque se eu venho reencarnando, eu não estou num ciclo. Eu estou num ciclo que vai favorecer para que me mantenha aqui. Não é ciclo para acordar. Agora, se eu tivesse contato direto, sem interferência com a minha família verdadeira, aquela que está acordada, eu não estaria aqui. Então, é aí que nós temos que pensar. Então, não importa quem seja. A gente conhece uma pessoa, já adulto ou adolescente, e a gente não casa com essa pessoa. A gente não começa uma família. Essa pessoa não é sanguínea nossa. E pode dar certo como pode dar errado. Pode dar muito certo. Isso. Então, isso. Então, que não é o problema não é questão do sangue. Senão a gente casaria com irmã, com irmão, né? Faria família com eles. Como teve épocas que faziam isso, né? Primos, que era a questão do acreditar no sangue. O sangue azul. Não posso misturar com sangue, né? Que não seja azul. E você sabe o que dá isso, né? Traição, mortes, assassinatos, suicídios. É o que faz, né? Porque é o poder. Então, eu digo assim, a pessoa que tem o amor para adotar uma criança é muito forte, tem que ser um amor muito forte, porque a crença do sangue é muito grande, inclusive de outras pessoas que vão ficar atormentando a vida inteira, porque você imagina, eu sou japonês, o outro, você tem um filho loiro, poxa, é complicado, as pessoas vão ficar, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu quero que se dane. Eu escolhi porque eu senti. Se eu vou escolher uma criança, primeiro, se eu tenho muito amor, eu não escolho. Eu deixo ela me escolher. E tanto faz ter 15 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, tanto faz. Aí se eu tenho um pouquinho menos de amor, eu vou querer pegar uma idade, né? Para parecer que é meu filho. Aí entra tudo questão de raça, o caramba 4. Quando você tem um pouquinho menos de amor, você tem que ser muito parecido. Daqui a pouco você tem que ter um bebê seu. Né? Então eu vejo dessa forma, é tudo questão de amor. O quanto você está preparado para amar, o quanto você tem de amor para dar. Porque antes de receber, nós temos que dar. Essa história que eu tenho que receber, não, dê, mas dê com todas as suas forças. Você vai ver que você vai conseguir ter o de volta. Agora, se eu só fico esperando o outro e fico emburradinho se o outro não quer me dar carinho, é ruim, né? Você ter. Tem uma pergunta aqui muito interessante sobre o destino existe? Como fica o livre-arbítrio? Se o destino existe. Como fica o livre-arbítrio? Então, o destino é uma coisa traçada. Então, né? é assim, ó. É que te contam as histórias até a página 2. É isso que eu falo. Eu vou ter um grupo de membros que eu vou criar agora, final de agosto, começo de setembro, eu quero que tá tudo pronto. Eu vou ter lives fechadas e lá nós vamos chutar o balde. Dentro de conhecimentos, dentro da real, dentro da verdade, dentro daquilo que a gente observa, que eu falo coisas que se você observa, você vai falar, realmente, não é coisas mentirosas, coisas inventadas, coisas... Deu para entender? E esse negócio de livre-arbítrio, você vai me desculpar, mas é até a página 2. Tem livre-arbítrio. Você é pressionado o tempo todo. Influenciado. Né? Você pega aí emissoras, coisas que influenciam demais. Você cria ideias, rótulos, né? Filmes, séries, é tudo. Eu mesmo conversando com você, eu estou te passando algo. E o outro faz a mesma coisa. Agora, qual que é e qual que não é? A gente consegue? Então, é basicamente isso. Nós somos influenciados todo momento. Esses dias mesmo, estava assistindo uma série e, por acaso, freou numa parte do final, que já estava aparecendo, ia aparecer letras lá, né? No final do filme. Perguntem de novo, todo mundo que tá precisando de resposta, porque tá passando muito rápido. Tá falando das séries? Então, as séries. E daí o que aconteceu a série?
De repente, foi mudar o negócio, brecou a imagem. Tem um membro de um homem no meio do filme. O que tem que ter um membro de um homem? Já ia aparecer as letras, não tinha nada a ver com o filme. A mensagem subliminar. Isso, uma mensagem subliminar. O que eles queriam passar com aquilo? Não sei te dizer. E isso, fora as coisas que não é nem dessa forma. É declarado, é jogado. O tempo todo, é jogado na nossa cara. Jogando na cara. Jogam na sua cara assim, ó. No ano 2030 nós vamos plantar batata em Marte. Mas ele não é capaz de plantar batata lá na África, onde está cheio de gente morrendo de fome. Nós temos um planeta, uma coisa maravilhosa, e eles tentam vender ideias futurísticas, ou seja, falar do futuro. Por quê? Lá no 2030 talvez você nem esteja vivo. Não é coisa que interessa, o interessa é hoje. Experimenta ficar até 2030 sem se alimentar, esperando para comer batata de Marte. Então, é coisas que a gente não presta atenção, que eles ficam nos enganando. Nos enganando. Nos enganando. Por quê? Porque eu aceito, porque eu acredito, porque eu fico perdendo meu tempo com coisas que não me fazem utilidade nenhuma. Agora eu te pergunto, quantas pessoas se preocupam com uma coisa real, que é você, eu sou espírito. Quantas pessoas entendem que nesse momento que eu estou fazendo a live, você está aí, tem espíritos em volta de você? E que muitos que não gostam da sua cara, que não gostam da minha cara. Eu me preparo aqui. Peço ajuda, eu entendo desse assunto. E quantas situações que acontecem comigo? Olha, tem uma pergunta aqui da... Quantos tem na live? 121. Minha filha tirou Chama o pessoal, Minha viu? filha tirou a própria vida. Como ela está? Minha filha... Pra quem tira a vida? A filha de uma senhora tirou a própria vida. Tá. Ela quer saber como que ela está. Então, é o tal do suicídio, né? Se você tirou a sua própria vida, você se suicidou. Não dá pra mim mentir que vai estar bem. Mas vai ficar. Da forma que eu expliquei anteriormente. Porque ninguém quer ver o outro. Se eu gosto de uma pessoa, ela pode ter feito o que for. Não interessa, eu gosto dela, eu amo ela, eu quero o bem dela. O que eu tenho que fazer para ajudar essa pessoa? Você tem que concentrar somente nas situações da época boa. Se você puder apagar como um apagador esse momento dessa perda, desse momento que ela causou isso, apaga. E só pensa dali para trás, ou seja, coisas bacanas, momentos bacanas. E peça para o protetor dela, o anjo da guarda, peça para os familiares que estiverem bem, não aqueles que estão. Peça para o anjo da guarda, fala assim, olha, eu quero me concentrar. Que horário que a gente possa fazer uma oração? Todos os familiares do bem, que estão com pensamento positivo, que estão treinando que nem a mim, fazer prece. Então você faça prece. Pega os familiares daqueles que gostavam mesmo e faça para eles o seguinte: é mãe, é vó, é irmão. Vamos sentar aqui, vamos fazer uma oração, mas vamos esquecer, todo dia exercitar isso, não vamos pensar mais nessa parte, vamos pensar só no bem, vamos pensar ele saindo dessa situação, ele fazendo o que ele gostava, se gostava de jogar bola, gostava de brincar, gostava de sorrir, gostava do que fosse, pensar nisso. Então, quando você começa a fazer esse sentimento, muda tudo. E ele pode sair daqui a alguns meses de lá. Não tem prazo. As pessoas falam muita besteira, né? Que tá assim e tem que passar por isso. Não tem nada. Passa porque a gente é cabeça dura. A gente não sabe caminho. Se soubesse, era rápido. Um moço, Anderson, falou que a mãe dele faleceu ano passado e ele acordou com ela chamando ele. Sim, tranquilo. Você acordou porque você estava acordado na quarta dimensão. Certo? Então, quando você está dormindo, você provavelmente estava em alguma situação com ela, né? E ela conversando, e a impressão que você tem é que ela estava te chamando, mas você com certeza está conversando com ela. Entendeu? Que não seja presencial, que te deram um telefone lá e você estava falando com ela. Dá para entender isso? Ele acordou com essa impressão de porque na quarta dimensão acontece tranquilo. Se ela está viva lá e você está vivo lá, qual o problema? Só não se encontra se tiver numa situação muito ruim, mas quando está numa situação muito ruim, é esse jeito que a gente conserta, ajuda. Consertou, beleza? Tem um moço perguntando aqui que a mãe dele morreu de morte cerebral, né? Acho que o ano passado. Ele quer que você comente sobre isso. Acho que essa questão do sofrimento, se ela tá bem, como que foi essa passagem. Tá. As pessoas que permanecem um tempo, um período, né?
vamos falar de pessoas que ficam vários meses, né, internada, ou numa convalescência, ou pessoas que já vêm sofrendo com o corpo, que ela para de agir daquela forma muitas vezes arrogante e tudo mais. Não desistam de continuar perguntando, porque tá passando muito rápido as perguntas. Tá, então vão repetindo. Você fez uma pergunta, não respondeu? Repete. Percebe a hora que eu tô acabando de perguntar? Repete de novo, vai repetindo. É assim que tem que ser. Isso, é assim fala dessa senhora que morreu de funciona a morte live. cerebral. Isso. Então, o que que acontece? Essas pessoas, quando ela fica por um período, elas têm mais chance de já passar por uma boa. Por quê? É o tempo que ela tem para ser acolhida por familiares que estão legal. Não é os familiares que aqueles que estão não tão Inclusive, bom. se ela teve um coma, né? É mais Isso. tempo ainda. É mais tempo. É mais suave a E você passagem. vai estar mais tempo na quarta dimensão. E lá na quarta dimensão vai se aproximar os seres do legal. Porque não tem só o lado do mal. O lado do mal eles gostam muito de ficar atrapalhando a gente aqui quando a gente está acordado lá. Você está num sono, você está, vamos supor, num descansar do corpo físico. Então é a hora que esse socorrista, esse pessoal está trabalhando com você. Que é a hora que dá para agir. Deu para entender? Porque você está confiante, acreditando que você está naquela situação. Então, você vai ter muito mais ajuda, vai ser muito mais fácil, você deixa muitos costumes que você tem que só te atrasa o lado, né? Às vezes é arrogância, às vezes é aquela preocupação com os outros. Não, você está no teu mundo ali. Então, você é muito mais fácil de tratar você. Muito mais fácil do que aqui. Então, eu diria que é uma situação até muito boa. Tem uma outra moça falando que a filha dela tem depressão e ela já fez de tudo para ajudar a filha dela. O que ela pode fazer? Então, depressão é isso, né? Toda vez que a gente coloca a nossa vida lá para trás ou lá para frente, precisa ver o motivo. Por que que ela tá com essa depressão? Qual é o ritmo de vida dela? O que ficou lá atrás? Que culpa que ela tá carregando? Isso, o que que ela carrega, né? Então é conversa, você tem que começar a se aproximar de uma forma que se sinta segura. E sem sentir culpa Sem também, colocar né? pressão, né? E tira a culpa de você, pelo amor de Deus, se perdoa. A outra pessoa é o que é, não é por causa de você, é porque ela aceita aquilo. Então tem conserto? Tem conserto, sim. É uma sentença divina, você pode passar amor. Então, não importa o que eu fiz até hoje, a partir de hoje eu vou ser amorosa. Como é que eu sou amorosa? Atenciosa. Eu vou dar carinho perto, não dá para dar carinho de longe. Ah, mas daí você fala, mas eu trabalho, tenho uma vida corrida, como é que eu faço? Não dá. Ora um pouquinho. Balança. O que é mais importante? Para você não se sentir do jeito que você se sente hoje. Porque é importante a pessoa colocar numa balança, né? É tipo assim, ó, eu tô com uma pancinha maiorzinha que cresceu. Se eu quero perder ela, eu tenho que dar uma equilibrada na balança, não tenho? Não adianta ficar com dor, chorando, eu não consigo, faço regime louco. Ou seja, dou tudo num dia, no outro dia não dou nada. Não resolve. A atenção que a gente tem que dar, o carinho, é aquilo que a gente tem disponível. Então, se eu tenho pouco, eu crio mais para dar. Voltando àquela ideia, eu não dou o que eu não tenho. Não dou o que eu não tenho. E nem eu e nem outra pessoa. Por isso que começa a entrar. Então, é ver por que que está esse momento dela em depressão. Onde está a causa? Atrás ou na frente? Obviamente, começou atrás, mas pode projetar à frente, no futuro. É a mesma coisa, a gente vê um filho que não vai, a gente começa a sair do momento e vai para o futuro. O que ele vai ser no futuro? Aí começa a estragar tudo, inclusive o próprio relacionamento. Precisa olhar para a pessoa de verdade, sem Isso, culpa, e agora? E sem rótulo. Olhar Isso. como pessoa, não como olhar como sua filha, como Isso. membro da sua família. Não, é uma pessoa que está ali na sua Isso. frente. Se ajudar como um ser humano. Isso, e você só ajuda a pessoa, isso é um outro erro que as pessoas cometem bastante, é no agora. Você não ajuda ninguém fazendo pensando que vai fazer o futuro. Isso é besteira, é mentira. Você vai fazer o agora. É pensando no agora. Se eu quero fazer minha filha no futuro ter dinheiro, não é no futuro que tá no agora. Você nota que eu tenho que botar hoje para amanhã, mas é sempre agora. Eu não consigo depositar um dinheiro para amanhã, eu consigo depositar um dinheiro agora. Quando chegar o amanhã, eu deposito. Então, o que nós temos que entender é que o nosso grande problema do ser humano encarnado e desencarnado quando você está dormindo ainda lá, é que você está sempre no futuro ou está no passado. Você não consegue se colocar no momento de agora. Porque se você conseguir se colocar no momento de agora, você resolve tudo, porque é agora que eu resolvo. Se eu tomar banho, eu tomo agora ou tomo amanhã?
Se eu tô sujo, toma agora. Amanhã não resolve, eu vou dormir sujo, fedido, a pessoa não vai ficar perto de mim. Não é assim? Né? Eu passo perfume para agora, não passo perfume para amanhã. E nem passo por ontem. Então, se a gente se acostumar a viver o momento de agora, e nós temos muito tempo para viver isso, tudo se resolve. Só não se resolve aquilo que a gente não enfrenta. Se eu viver o agora sem enfrentar o que eu tenho que enfrentar, eu vou ficar sentado nessa cadeirinha aqui, ó. Eu tenho que daqui a pouco levantar daqui e fazer outras coisas. Tenho que responder para vocês antes de dormir. Eu tenho que tomar alguma coisa. Eu tenho que dar uma relaxada antes de dormir. Porque eu não posso dormir na pressão. Senão eu vou para lá e vou ficar com vocês a noite inteira. Daí amanhã não tenho vontade de estar. Enfim. Eu passei a noite inteira, assim. Tem que tirar a pressão de cima da pessoa. Sim. Né? O máximo de pressão. Isso. Tem uma pergunta aqui, se é necessário fazer missa de sétimo dia. Tá, a missa de sétimo dia, tudo isso é crença, né? E se você tem essa crença, maravilhoso. Eu acho que prece pode ser todos os dias, pode começar desde o primeiro dia até o último dia da sua vida. Sempre pensando coisas boas, não é na morte, né? Ou pensar na morte, não. Tem uma outra pessoa que falou aqui que a tia dela conversava com ela, mas a pessoa estava em coma. É possível isso? Lógico. Tranquilo. Tranquilo. O espírito, ele está sempre livre. Então, o estado o que ele vai estar, isso só ele pode dizer. Existe muita diferença de um para o outro, porque como você vive, como você é, o estágio que você está de consciência, ele modifica de um para outro. E se ela estando no estado de consciência, porque ela pode estar o corpo parado aqui, mas ela pode estar livre lá. Tem essa situação também. E quem quiser falar com o Ismael, tem que entrar no link que tem na bio, tá? Para falar pelo WhatsApp, para falar particular com ele. Isso, ó, vou deixar claro uma coisa. Conversas particulares é tudo de 90 minutos, mais 30 minutos depois de 15 dias, e daí eu cobro, que é meu trabalho, eu tenho que... Uma consulta particular, então tem um valor que eu cobro, não é absurdo, mas eu cobro, porque eu vou ficar praticamente para aquela pessoa 2 horas, então eu tenio que cobrar alguma coisa, senão eu não faço as outras coisas, e não ganho nada, tá ok? E fala sobre regressão, se ela é importante, se serve. A gente tem, inclusive, esse trabalho de regressão espiritual lá na segunda-feira. Eu faço na sessão de desobsessão. Esse trabalho é esse trabalho de regressão é que geralmente com irmãos, espíritos que vêm perturbados. São desencarnados, né? Desencarnados, e você volta algumas vidas. Isso sempre o quê? O espírito que vem, ele está num pronto-socorro espiritual e está acompanhado por uma equipe de direção espiritual. Ele está assistido, né? Lógico, eu não creio em pessoas que fazem isso porque eu estudei isso, eu sei fazer. Não entra nessa. Precisa de proteção. Tanto a pessoa que faz a regressão, ela pode ser atacada cruelmente por espíritos, como a pessoa que está indo. Uma vez eu estava no outro centro espírita e dava passe lá naquele, era kardecista e tal, né? E daí veio na cabeça para mim poder dar sozinho, que não tinha chegado o pessoal, começaram a dar o passe. E daí meu guia, meu protetor, o Águia Branca, ele falou, de jeito nenhum. E daí me mostrou uma situação do que pode acontecer no simples passe, você sozinho, sem apoio. Você pode ser dominado por um espírito. E daí quem que tira? Quem que vai te doutrinar? É complicado. E tem nas sessões, às vezes, médios, que eles se aprofundam tanto na escuridão, que se não houver um guia, um médium incorporado, não tira, não sai. Por mais experiência que o dirigente encarnado tenha, não consegue tirar. Várias vezes eu passei por a situação onde que o meu protetor, o Águia, tinha que entrar e fazer isso aí, porque senão não ia embora. E aí? Vai bater na pessoa que está encarnada? Não dá, né? É tudo amor e carinho. Então tem que saber o que está fazendo. Eu não recomendo, não. Não recomendo, não. Exato, porque essa questão da regressão, ela tem que ser bem cuidadosa, bem sigilosa, porque você está mexendo no vespeiro, né? Isso, é um vespeiro grande e vocês não fazem ideia de quantos irmãos, né? E quantas vidas também, né? Quantas vidas, quantas situações e quantos obsessores existem. Porque as pessoas é aquele negócio, ninguém fica imaginando que ela tá num local e tá cheio de espíritos. Você vai num barzinho, você vai no dentista, onde você for, tem espíritos. E muitas vezes que não são qualquer legais. Trabalho que se faça precisa de amparo, né? Isso, espiritual. Precisa dos guardiões, inclusive os guardiões, né? É a mesma coisa você pegar e fazer o evangelho no lar.
Você faz o evangelho do lar de prece. Você não me chama espírito nenhum para vir para sua reunião de família. Não Evangelho faça... no lar não chama ninguém, né? Não, ninguém, não faça isso. Porque tem gente que fala assim, agora, né, vamos falar dos espíritos que necessitam. Não chama isso, pelo amor de Deus. Não me chama. É a mesma coisa você acender para as almas uma vela em casa. Não tem função, você está mexendo com o vespeiro. Deu para entender? Não é assim. Eu me ligo com Maria, eu, minha mulher, meu filho, nós se ligamos a Maria, Jesus, agradecemos aos nossos mentores espirituais. Esquece necessitados. Necessitados é no centro, é no pronto-socorro. Tá? Tem uma moça perguntando por que a gente sonha com pessoas falecidas, né? Parentes, ou marido, ou a mãe, ou enfim, pessoas que faleceram sempre sonhando com a mesma pessoa. Isso, porque eles estão vivos, você tem interesse em conversar com eles e você conversa. Conexão, né? É conexão, eu sou muito literal. As pessoas ficam inventando muita moda para falar dar sentido nas coisas, né? O sentido é aquele, só que vem bagunçado, né? É aquilo que eu te falei, os sentimentos que você tem. Você tem sentimento de medo, de preocupação, tudo. Você vai sonhar, vai dar uma impressão de que você... Ai, aquela pessoa tá mal. Às vezes tá super bem, tá falando, ô mãe, pelo amor de Deus, eu tô ótimo. Eu tô ótimo, acorda mãe, eu tô ótimo, eu tô bem. Você tá com aquela impressão de que ele tá sacudindo, que ele tá desesperado. Não, é o contrário. Ou tem uma conexão de amizade. Lógico, porque tudo é você querer. É confiar, acreditar, né? E fora isso, você tem um monte de pessoas que você quer bem do outro lado que você não lembra aqui. Mas quando você tá lá, você lembra. Só que quando vem pra cá, você não consegue lembrar quem é aquela pessoa. Ela tá sempre no sonho, mas não sei quem é aquela pessoa. Ah, aqui tem uma pergunta sobre uma casa, que a ex-proprietária se matou dentro da casa. Fala um pouco sobre isso. Então, casa é um... Se vocês soubessem como é que é essa questão, é um absurdo. Tem muita gente que... Essa casa é antiga, muita gente já viveu ali e continua lá. Ok? Então você vai viver com um monte de gente dentro da casa. Pessoas que têm aquela coisa de muito enraizada na casa, morre, deixa de herança, a pessoa fica lá, daqui a pouco você tem um monte de gente morando com você. E pessoas que começam a mandar, porque elas estão do outro lado, elas têm força mais do que você. Elas não precisam dormir, elas ficam acordadas, ou seja, é só maquinando. Né? Então existe muito isso. Maquinando e interferindo. Interferindo demais, interferindo demais. E como que faz para tirar? Geralmente, como que tira, né? Então, é trabalho espiritual. E como que esse trabalho? É um trabalho de quê? De conversa? Então, existem várias formas. Existe a forma que você vai no local, né? E você faz um puxão, faz doutrinação. Depende do tipo de modelo que você tem em sua casa espiritual. Eu já trabalhei em algumas que a gente fazia esse trabalho. A gente ia lá, aí doutrinava, puxava as pessoas, fazia todo aquele trabalho. Existem outras casas que não, eles vão com equipes, socorristas, eles trabalham em outro estilo e retiram essas pessoas. E como que é o trabalho de Fala sobre doutrinação, o que é doutrinação? Doutrinação é uma conversa, né? Doutrinação é esclarecimento, cada um fala de um jeito, mas na verdade você está usando a sua forma de falar, a sua proximidade a eles, né? Material, de convencê-los de algo. Não é nem convencê-los, é simplesmente uma conversa, um bate-papo, mostrar. Né? E muitas vezes dá essa situação, porque um trabalho espiritual aqui é necessário, porque essas pessoas estão muito materiais. E você ajuda muito com a sua energia de vivo, de estar aqui materializado na terceira dimensão. Então é isso que facilita bastante. Não tem um trabalho sem isso. Não tem como. É uma conversa de amigos e respeito, né? Isso, e tem que ter. Se você for querer ignorar, ser ignorante, coisa desse tipo, você dança. Porque tem espíritos que sabem tua vida melhor que você. E te pode jogar na cara bonitinho, né? Além de depois ficar aí atrás de você. Eles, amigos, né? Porque às vezes não estão sozinhos também. Então é encrenca você ficar arrumando esse tipo de coisa. Tem que pedir ajuda para quem pode e deixa que eles tomem as providências que tem que ser tomada. Então, é isso, esclarecimento. É um papo de amor. E quando a gente dorme, né? A gente vive uma vida parecida. Mas não adianta mentir para eles, porque eles sabem. Se você é um tremendo de um sacana e tá ali com mentira, não faça isso. Eles sentem energia, lógico. Né? Fala com respeito. A energia fica clara, na verdade. Fala para ele, pô, eu sou igual a você, cara. Sou igual a você. Não pensa que eu sou aqui anjinho, não, que eu não sou, não. Eu sei o que você tá passando. Mas eu sei também que não adianta ficar nisso. Porque eu já vivi desse jeito e, sabe, quebrei a cara. E tô quebrando até hoje. Então, para que você também não continue quebrando e não aconteça que você que aconteceu comigo, pô, cara, vamos ver, ó. Tem um parente seu aí bacana, tá aí com você, tá aí do seu lado, tá te chamando, ó. Eu sei que você ama, porque vai vindo intuições, né, pro médium esclarecedor, o doutrinador,
de tudo que acontece. O cara tá com muita dor, você vai chamar o médico, vai fazer, amigo, fica tranquilo, ó, já estamos dando um remedinho, se tá com queimando, já tá suavizando. Ou seja, tudo você tem uma solução, porque no espiritual é muito rápido, é muito fácil de agilizar isso, é diferente daqui da terceira dimensão. Então é assim que se trabalha o esclarecedor. Tem uma pergunta da moça dizendo que se a gente tem alguma atividade no plano, na quarta dimensão, no plano astral, se a gente trabalha aqui, trabalha lá, né? Se a gente é o que a gente é aqui, a gente é lá. A verdade você não para, né? E quanto mais esclarecido você tá lá, menos você tem necessidade das coisas daqui, né? Então vai diminuindo a frequência, vai ficando mais sutil, vai ficando... Você vai se elaborando mais do que você estava aqui. Mas atividade você tem direto. Porque você imagina, se você ficar aí 24 horas direto e não dorme, você vai ter que ter atividade. Agora, quais são essas atividades que você tem lá? As atividades que você quer ter. Se você é uma pessoa que gosta só de beber, você vai viver nos bares, né? Sugando, vampirizando os caras. Porque esse álcool aqui é um álcool melhor que tem. É o mais próximo da realidade que você conhece. Então, por isso que você vai ficar nessa proximidade. Então, por exemplo, eu quero lá beber hoje, né? Eu sou louco por tomar umas. Eu vou lá pro mercado e fico esperando. O cara compra cerveja, cachaça. Daí, tô com ele. Então, um jeito de entrar lá, onde se não tem nenhum tipo de conhecimento e nada, a festa tá rolando e tá cheio de espírito lá, cachaceiro. Por isso que sai aquelas encrencas todas, que começa aquele inferno todo. Por exemplo, a pessoa, ela tem muito medo, a pessoa, ela é uma pessoa apavorada, ela também é assim lá, né? Lógico, você continua a mesma coisa, a gente não muda. Ah, se você fosse melhor lá, você estaria melhor aqui, né? Então, nós somos muito meia boca no lado espiritual. Quando a gente dorme, inclusive, a gente vai atrás das nossas necessidades. Se você tem algumas frustrações aqui, você vai buscar lá. Só que cada vez que você vai buscar lá, você vai para lugares que você vai ter que enfrentar encrenca feia. Então você imagina assim, ó. Você usa droga. Frequentemente você vai buscar droga na Cracolândia ou em outras bocas feias. Quando você dorme, você acha que você vai em bocas melhores? Está em bocas bem piores. E aí você corre o risco bonito. Bonito mesmo, porque eles não têm dó. Nem aqui Ali é um pouco pior. e muito menos lá. Lá é não pior. tem dó. Tem uma moça que tá dizendo aqui que sonha com a morte. Tá. E acontece, assim, no sonho, né? Então, isso é uma crença sua, porque não existe morte. O dia que você entender que a morte não existe, você vai sonhar com vida. Você vai sonhar que você entra para dormir e você acorda num lugar maravilhoso. E você pode criar isso. Porque existem lugares, como existe aqui, maravilhosos na quarta dimensão. Maravilhosos. E basta a gente crer nisso. Porque eu vou para onde eu creio. Então, se a morte é uma coisa que me incomoda, lá dentro de mim, não de boca para fora, mas lá dentro, me incomoda, eu vou sonhar que eu estou morrendo, que eu morri. Pessoas que morrem, pessoas que querem me pegar. Porque são as minhas crenças que eu transformo à noite. Deu para entender? Então, mas não tem essa de morrer. Não existe essa morte. Essa morte é uma tremenda de uma mentira. Só que foi tão bem contada e sempre foi contada, e a gente vê um presunto ainda, a gente vê um corpo, né? Para convencer a gente 100%, eles apresentam um corpo. Ou seja, bate no gato e mostra o pau. Bate o gato e mostra o pau. Quer dizer, fica difícil você não acreditar, né, que existe morte. Lógico, eu vi meu corpo ali morrer, mas eu não sei se vocês já sentiram, estiveram muito próximo de uma pessoa que quando morre. Eu estive de uma pessoa, inclusive eu tentei ressuscitar. Fiz 600 massagens. Chegou lá a ambulância, estava morta. Aí pediram para colocar a mão na boca lá, para ver, né? Daí eu peguei e coloquei. É oco. Foi a sensação mais absurda que eu senti até hoje. De falta de vida. Eu senti, não sei se é por causa da minha mediunidade, que é bem forte, mas eu coloquei, eu senti um vazio. Uma coisa oca. Uma coisa assim, sabe? Não era nem carne, não era nem animal, é uma coisa oca. Por quê? Não tinha espírito. Não tinha espírito, não tinha vida, não tinha pulsar, não tinha... Então, eu te digo assim, é o espírito que é vivo, não é o corpo. Tem uma outra moça perguntando assim, que a sogra dela faleceu e a sogra era ruim pra ela. Só que ela cuidou. Tem quantos até agora?
156. Isso. Vamos pedir pro pessoal, vamos passar aí pro pessoal, vamos Isso. atingir um número maior de pessoas para ajudar. É 21 mais 5. Agora a gente vai terminar 9h30 a live, tá, gente? 21 mais Então 25. responde sobre isso, que ela cuidou da sogra e a sogra era ruim pra ela. A sogra Tá. faleceu. Tá ok. É assim, se você tem amor para dar, aquele negócio que nós conversamos no começo, eu só dou o que eu tenho para dar. Por mais que a pessoa seja ruim, mas se eu sou amorosa, eu acabo dando. Porque é inevitável, quando a gente tem, a gente dá, basta ser requisitado. Então é assim, eu posso bravejar em tal dia, falar tal coisa, mas se a pessoa chega a mim, eu ajudo. Não tem como, eu não consigo. É a natureza. É a minha natureza, eu não sei ser diferente, eu não sei te ferrar, eu não sei te prejudicar, eu não sei falar, não se eu tenho. Então você fala, Ismael, me ajuda. Se eu tenho como ajudar, Ismael, me dá um abraço. Ismael, conversa comigo. Eu não tenho como fugir disso. Porque isso está em mim. Então, se eu não faço isso, eu me sinto mal. Deu para entender? É natural meu. E a mesma coisa você, com certeza. Você ajudou, fez porque você tinha para dar. Se não tivesse, tinha dado um chute nela e acabou. E a pessoa sonha com uma pessoa que faleceu e tá pedindo ajuda. O desencarnado pedindo ajuda. Ela encontrou com o desencarnado no sonho. Ok. Então, é assim. Eu creio mais em você estar pedindo ajuda para ele. E não ao contrário. Por quê? Ele está na quarta dimensão. Ok? Na quarta dimensão, ele está vivo, se ele está te pedindo ajuda. Ok? Se ele está tendo contato com você, ele não está num lugar tão difícil. Porque se tivesse, não teria acesso a você. E nem você a ele. Porque você imagina assim, a pessoa que está numa situação muito ruim, você não consegue chegar lá perto. Se você chegar, você fica. Ok? Vão ter que te socorrer. Então, na verdade, são as confusões que a gente cria, as crenças que nós temos de que a pessoa está mal. Se eu creio que a pessoa está mal, eu tenho uma conversa com ela, eu venho com a sensação, porque ela vai falar assim, de novo, é mãe o que quer? É um parente. É um parente. Prima. Falar, prima, eu tô bem, prima, tô ótimo, e você está vivendo desespero. Desespero. Porque você crê no desespero. Quando você chega, é isso que acontece. Mesmo lá você entendendo que tá legal. E você tá explicando para ela. Oh, que bacana que você tá bem. Porque a minha crença aqui é o que vale. Porque eu volto para cá. Se eu permanecesse só na quarta, eu ia entender rapidinho. Mas como eu volto para cá e a crença daqui, a crença que eu fui dormir, é a crença que eu acordo. Por isso que dá essa confusão no sonho. Você fica tentando interpretar de mil formas. Por quê? Porque não conhece o espiritual. Se conhecesse o espiritual de verdade, o verdadeiro, não aquele de mentirinha, as pessoas iam entender que é literal o negócio. Porque a coisa acontece, é viva. Essa teoria toda, essa coisa psicóloga, tudo mais que tem aqui, aqui encarnado, é coisa do animal. Eles ficam analisando o animal, não analisam o espírito. De verdade. Não adianta você vir com historinha de o espírito é isso, o espírito é aquilo, que o espírito está aprendendo, que o espírito é... Não, não tem nada disso. O espírito já viveu 10, 15 encarnações, 20 encarnações e já viveu tudo que nós vivemos aqui. Tudo que interessa, não tecnologia. Tecnologia é outra coisa. Se você falar para você, ensine um cavalo, aí uma carruagem, um negócio, você não vai saber. Por quê? Não é a sua atualidade, não é a sua realidade. Agora pega o celular, manda uma mensagem, baixa um arquivo, você sabe. Porque a tua realidade é atual hoje. Mas nos sentimentos, mulher, homem, criança, tudo é igual ao que era há tantos anos atrás, não importa quanto tempo. As pessoas não mudam, porque elas são o que são. Animais mamíferos. É o que aqui tá a gente tem a limitação, né? Lógico. Da carne. Né? Sim. A gente não tem... Tem mais perguntas? Tem um moço que sempre fala aqui, que agora eu vou ler. Sonhei que a tia dele tava dando tchau e de repente ela amanheceu morta, faleceu. Se tem explicação. Tem, lógico. Claro, né? O tempo não existe, na verdade, né? Essa outra mentira que contam pra gente, põe um relógio no braço da gente, hoje nem no braço mais põe, né? Não precisa mais, tá? O celular que a gente vai dormir, vai no banheiro, toma banho, tudo com ele assim, ó. Então, é óbvio, o tempo não existe e você pode saber coisas que ainda não aconteceu aqui na terceira, mas que você acessa na quarta dimensão. Só que a maioria das vezes a gente não percebe, a gente confunde tudo isso aí, a gente não sabe identificar uma coisa de outra. Então, este é um ponto, a gente não consegue identificar. Então dá a impressão de que eu adivinhei, não, o futuro não existe, nem o passado. Ela só se comunicou. Só se comunicou, tá tudo misturado.
E tá tudo bem também, E né? tá tudo ótimo. Quando a gente fala de coisas que nos faz grande, tem muita gente que não gosta, né? Gente que gosta, já foi tão treinado a ser pequenininho, que você fala que você é inteira divina, que você é parte de Deus, que você é Deus, as pessoas jogam pedra, que nem quiseram jogar naquela mulher lá, e Cristo falou assim, não joguem, não tiver, né, nenhum Pecado. pecado. Você entende? Porque as pessoas gostam disso, elas têm que ser coitadinho. E não tem coitadinho. Eu não falo sobre coitado. De jeito nenhum. Eu sou grande e vocês são grandes. Tem uma pessoa perguntando, porque tem pessoas que estão muito doentes e dizem que estão conversando com os encarnados. Normal. Normal, é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Você vai sim, quanto mais você tiver numa estabilidade, soltando as coisas daqui que te preocupa, mais ligado com a quarta dimensão você tá. Você começa a ver parentes, pessoas que você não conhece, mas são amigos, que são pessoas. Ou seja, essas pessoas é mais fácil ter uma passagem melhor do que aquele que foi pego de surpresa. Exato. Se ela tem mais tempo, né? Lógico. A pessoa, às vezes você fala assim, ai, sofreu tanto, ficou 3 anos na cama. Pô, sorte é dela. Ela teve Azar mais, o seu ela teve mais. e de quem cuidou. Exato. Quem cuidou não foi nada legal, não. Não adianta você falar assim, ah, eu cuidei com carinho. Tá, sofreu pra caramba, porque é difícil você cuidar de uma O bebê familiar adulta. sofre muito. Muito. Né? Então, eu diria que é sofrimento pra quem tá aqui. Pra quem tá naquele lado lá, ele tá Grace, mais lá do pergunta que... de novo. Tá mais lá do que cá. Fala. Deixa eu ver. Aqui uma pergunta. Uma pessoa. Ah, Fabrícia, se a nossa pele é uma veste, como é o nosso espírito? Eu vou me ver como eu era aqui? Infelizmente vai. Até que você acorde de vez. Porque é isso que geralmente, isso que prejudica a gente. A gente consegue viver na quarta, nesse umbral que falam, com o corpo animal daqui. Então, é um perispírito, né? É exatamente o que você é aqui. A única diferença é que lá você consegue, a partir do momento que você começa a ter um pouquinho de esclarecimento, fazer essa veste ficar mais nova. É a mesma coisa que você voltasse a ter uma roupa que você usou dos anos 70 anos, só que pegar nos anos 30 anos antes, ou seja, você fica uma idade mais adequada daquilo que você quer. Inclusive pessoas... O seu sentimento, né? Isso, pessoas conseguem ficar, eles querem ficar com idade 9, 10 anos, qual o problema? Vai ficar, só que é super, né? Então, a idade lá não é um problema pro corpo, né? Ele consegue Até ficar... porque o tempo não existe, né? Não existe. E outras são as habilidades que existem na quarta dimensão e que você ficasse protegido, você ia despertando para essas situações. Não é só isso, não. Tudo é criado para nós. Na quarta dimensão, pensa no Jardim do Éden, é mais ou menos daquilo para cima no acordado. É que nós estamos no tal do inferno. Esse que é o problema. Tem uma perguntando aqui, quanto tempo leva para receber uma psicografia depois do desencarne? Então, isso pode variar muito. Repito falar, a minha mãe tinha sido enterrada, fazia 30 minutos que eu acompanhei pelo vídeo, vi lá fechar os últimos tijolinhos, ok? Fui pro meu computador no quarto, estava fazendo um trabalho lá, a porta da minha sala abria, eu vim aqui e estava fechada. A porta abria, estava fechada. Terceira vez abriu, fechou, eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu senti um gelado, que a minha particularidade de sentir espíritos é um gelo no corpo e os cabelos arrepiam todo. Isso é espírito. Quando eu fui andando para lá, eu ia pedir para meus amigos espirituais, eu senti que era minha mãe. Sentimento bom. Isso, daí o que acontece? Vem no meu ouvido, assim, como se estivesse no ouvido, mas é sentimento. Eu só vou respondendo o que eu sinto. Falei, mãe, você tá aqui, mãe? Que bacana, dá aquela emoção enorme, né? Aquele sentimento, aquela coisa gostosa. Eu falei, vem aqui. Ela não conhecia meu apartamento, morava no interior, estava muito debilitada, aí que eu te falo, passou muito tempo debilitada, mas com uma crença espiritual enorme, ok? Mesmo sendo evangélica, hein? Mas a crença espiritual dela, espírita, nunca passou. E daí fui mostrar o apartamento todo, mostrei e tal. Aí quando vim aqui na sala, sentei conversando com ela, não era nem psicografia, era conversando. Nisso eu sinto meu pai, falando, pô pai, você trouxe a mãe? Eu tinha certeza que ele estava com ela, porque ele trabalha com isso. Meu pai é um socorrista que faz desligamento de pessoas quando morrem, né? E lógico que ele ia estar participando dela, né? Se deram muito bem, né? Então eu já tinha recebido muitas notícias dele, que acompanhava, e um monte de coisa, depois eu conto. Aí sentei, falei, bacana, daí veio, eu falei assim, mãe, você quer que eu vou deitar? Você quer conversar comigo? Você quer que eu durma? Aí fui pro meu quarto, deitei, ainda botei tava a janela aberta, botei só uma cobertinha do pé que tava sem meia, tava meio gelado. E a hora que eu deitei, que eu fechei os olhos,
Aí ela veio, eu vi a imagem dela. Ela veio por cima da cama assim, ó, nova, devia ter uns 30 e poucos anos. E ela tinha uns 80 e Ela tinha trava. 86 e tava de um jeito que eu vou te Tava falar uma bem. coisa, até fantasma corria. Não, corria. Tava bem Eu fui uma debilitada. semana antes dela falecer, foi uma coisa assim que me chocou bastante. Tanto é que quando eu tava lá, ela se deu uma recuperada boa, fiquei um dia só, porque eu tenho essa energia, eu consigo passar essa energia para a pessoa. Então ela se carregou, ficou feliz, estava bem. Depois de uma semana, caiu de novo e faleceu, né? Mas está viva. Aí eu fui pro quarto, ela apareceu ali. Quando ela tocou a minha testa, com a testa dela, nova, maravilhosa, luz, eu dormi. Eu fiquei acho que 1 hora e meia, quase 2 horas dormindo. Ou seja, eu estava na quarta dimensão conversando, abraçando, beijando, falando, contando piada, seja o que for. Então você nota assim, ó. Daí o cara fala, mas só tantos meses, tantos anos. Porra nenhuma, eu conheço isso muito melhor que qualquer um que possa escrever livro, porque eu vivo isso, né? São minhas experiências. Tanto é que eu vou escrever, logo, logo vou escrever uns livros aí muito louco para vocês de médico que trabalha todo dia. E a experiência da minha mãe é fantástica. Então, quando você fala assim, quanto tempo? Será que eu peço? Pede! Qual é o problema de pedir? Só não garante que venha. E ninguém pode garantir que venha. Ninguém pode garantir. Mas está à disposição. E hoje são poucos trabalhos que se colocam à disposição nisso. Né? Até porque é um trabalho de caridade mesmo. Um trabalho que você se coloca lá, não é para. Não tem pavão, é com a luz escura. Apagada. Né? E cada um fazendo o seu trabalho, recebendo irmãos com problemas, babando, gritando. Tem ver vídeo aí da dor que eu sinto, porque quando vem irmãos que precisam ser ajudados, eu já tive situações de eu sentir o corte do pênis do cara. Eu dei um grito. A pessoa queimando. Queimando naqueles taus micro-ondas, né, do tráfico. Sendo sufocada. Sufocada com incêndio, com fumaça. Ou seja, eu como médium, eu sinto todas essas dores. Você entendeu? Choro, me emociono e alívio, sorrio. Ou seja, então... E na psicografia é a mesma coisa, A psicografia é a mesma coisa. Às vezes vem mensagem, já veio mensagens, da onde vem chorando a pessoa, mas é alegria. E eu vou chorar. Se a pessoa já vem aquela emoção e você chora e vai escrevendo. Ou seja... quantas? Não vem muitas. É um muito lindo trabalho de psicografia, isso, né? Isso. O último trabalho que teve, segunda-feira passada, eu tive uma visão, porque eu tenho muitas visões, né? Muitas visões. E quando eu estava desincorporando da psicografia, num relance eu vi a fila. A quantidade, eu realmente fiquei preocupado mesmo. Até falei depois da reunião, falei, caramba, me assustei, meu. É muita gente, responsabilidade enorme. Então falta médios, né? Falta médios, porque quantas psicografias eu vou fazer num trabalho? Não dá para fazer um monte, não dá para ficar o dia inteiro psicografando. Dentro de um trabalho de 2 horas, é um período só que fica. Mas para quem está esperando, pode ser a minha. As pessoas jogam na loteria, não ganha nada, nunca, a vida inteira. Por que não pode pedir uma psicografia? Só não fica com aquela coisa para te fazer mal. Ai, será que vem hoje? Será que vem hoje? Pede a psicografia e solta, confia. Solta, confia, porque o dia que chegar... E faça orações. Eu vou ter prazer de mandar para vocês, né? Vou ter um prazer. Porque é uma alegria. Vocês não sabem quanto eu torço. Quando eu tô lá, trabalho e vem 4 psicografias... Eu fico triste, porque eu queria que viesse 50, 1000. Mas não dá. Você precisa de mais tempo, né? Mais tempo, né? Inclusive eu vou começar a praticar para ver se eu consigo vir alguma, já que tem uma fila tão grande, nos meus atendimentos, consultas particulares. Isso. Eu vou tentar. Né? Assim que tiver e a pessoa quiser tentar, eu tento. Para uns 5 minutos, tento. Quem sabe? Não dá para prometer? Não dá para prometer, mas pode vir, porque a fila é tão grande. E eu faço isso só dentro da minha casa espiritual, não faço em outro lugar. Então, quando eu faço os atendimentos, eu faço atendimento com toda a cobertura, porque eu vou me envolver com uma pessoa que eu não sei lá como é que você está envolvida lá. Quem são os espíritos que estão com você na casa? Você nota que é uma situação que, se não for bem feita, eu me coloco em risco. Porque eu posso pegar uma carga violenta. Não é isso? Eu, quando faço uma limpeza numa pessoa online ou presencial, eu estou retirando dela energias que vão causar câncer, que vão gerar doenças que vocês não fazem ideia, que elas são causadas no espírito, não é no físico. E eu tiro isso das pessoas.
Mas ninguém fala sobre isso, ninguém entende isso, ninguém está preocupado. Está preocupado o dia que for descobrir um câncer, em 1 mês morre, 4 meses morre. Sabe por quê? Porque não tratou lá atrás a parte energética, a parte de energia para retirar. É que nem um fumante que tem um pulmão sujo, eu vou lá e tiro essa sujeira do pulmão. Dá para entender? Não do cigarro, estou falando, mas energeticamente. Com isso, a pessoa consegue não sofrer. Então, isso eu faço nos meus trabalhos de forma gratuita, nos trabalhos de quarta-feira, incorporado nos guias espirituais, junto com amigos que trabalham dando suporte, e eles também fazem isso, ao nível de ficar sem energia, por isso que nossas reuniões de quarta-feira a gente come muito lá, porque precisa recarregar energia, não dá para trabalhar com espíritos, com esse tipo de tratamento, tomando aguinha, nem chazinho. É comida mesmo, carne e tudo mais. Então é outro tipo de trabalho, não é kardecismo. Porque mesmo o kardecismo, quando você trabalha com trabalhos pesados, espíritos assim, complicados, depois você tem que comer, acabou. E não são prolongados, né? De quarta-feira começa às 16 e vai até às 22. Então vocês notam que é uma carga. E se você vê a quantidade de pedidos que tem para o trabalho, eles não vão acreditar. E o seu Zé fala assim... Nem dá conta de fazer tudo. Não dá conta, não dá. Porque não tem energia suficiente para mexer. Precisa ter muita gente. Entendeu? Então, seu Zé lá, o baiano, quando ele pega na mão de uma pessoa, de outra, as pessoas ela mingua. Então tem que se alimentar, comer. E eu comendo o tempo todo também, por quê? Porque preciso manter energia, porque eu estou incorporando ele. Quando vem meu irmão meia-noite, então, por exemplo, aí o bicho pega. Porque tem comida, tem bebida, tem tudo, né? Porque é um outro tipo de trabalho. E tudo dentro da magia branca. Né? Não tem magia negra. É só trabalhos com a permissão de Jesus. Isso, com a justiça divina. Ali nós trabalhamos com a justiça divina. Não tem, se a pessoa vem na minha casa de quarta-feira e pedir o mal para alguém, ela vai sair lá frustrada, porque ela vai fazer o bem. É capaz dela, a pessoa que ela veio pedir o mal, sair melhor do que ela. Porque é isso que vai fazer. E é assim que Maria trabalha, é assim que Jesus trabalha. Né? Não tem. Por isso, quando as pessoas perguntam, o que você faz na sua consulta? Eu faço você acordar. Aqui, ó, não existe nada que te faça de magia negra melhorar na vida, você fazer cura, porque é o sentido ao contrário. Quando você procura magia negra, resolve muitas coisas rápida, mas te tomam rapidamente também, porque eles querem você. Você fez magia negra, você assinou um contrato, você já é de alguém. Esse alguém não é Jesus. Oi. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Não, sim. Já faz bastante tempo. E essas consultas, você tá sempre intuído pelos seus amigos espirituais. Não, por isso que você só faz lá na casa. Isso. Porque você já tá tendo todo um amparo, né? Dos guardiões, todos os guias, todos os amigos, né, espirituais. Inclusive os dirigentes da Casa de Marias também, né? Sim, eu não sou besta. Eu conhecendo como eu conheço o mundo espiritual, eu não faço nada sem eles. Eu não pego o celular para responder sem eles. Toda vez que eu estou com vocês, eu me concentro com eles. Até porque eu pego muitas cargas. Vocês não fazem ideia. Tem dias que eu pego algumas situações que eu leio, eu torro o banheiro. Porque uma das formas de eu descarregar é ir no banheiro. Me dá desinteria o dia inteiro. Então é dessa forma. Então as pessoas não fazem ideia. Quando eu peço contribuição para o meu trabalho, as pessoas não fazem ideia o que é fazer o trabalho que eu faço. Eles acham que a psicografia, aquele negocinho lá, vai no centro, tal, não dá trabalho. Quer dizer, eu não tenho que atender, não tenho que responder, eu não tenho que imprimir, eu não tenho que levar para o trabalho, eu não tenho que depois mandar de volta. E se concentrar, né? Não, e se concentrar, porque quando você fala um problema seu para mim, é a mesma coisa que eu falar para você. Eu vou contar histórias que eu vejo todo dia para você o dia inteiro. Você não aguenta. Porque eu vou transmitir para você toda essa sujeira que existe em volta das pessoas. Porque a pessoa que está com um sentimento ruim, de saudade, de choro, de dor, você acha que ela me passa o quê? Quando ela me conta essa história? Ela me passa tudo isso. E se eu não tiver preparado e amparado para isso, eu vou viver até os 50 e 60. Depois eu morro, porque não vai dar. É muita carga. Que tá com 59. 59. Você teria mais um aniversário. Mas não, eu fico cada vez mais forte. Por quê? Porque eu nunca sou especialista nisso, em limpeza. Eu posso limpar um prédio. Não acontece nada. A única coisa que vai acontecer é que eu vou no banheiro e vou gastar os 2 rolos de papel higiênico. Ou vou vomitar muito.
Mas eu ponho tudo pra fora, então eu não guardo comigo, não tem como passar. Nessa live mesmo, vocês acham que eu tô pegando uma carga, cada pergunta que vocês fazem, cada sentimento que vocês jogam, cada coisa eu vou pegando. Acaba o trabalho, eu vou pro banheiro. Descarrego. Pessoas com depressão também você acaba pegando, Lógico, né? é tudo, porque isso é tudo sujeira energética. Pode ajudar, inclusive, né? Lógico. Quantas pessoas lá na lógico. casa a gente tem com depressão? Inclusive eu Isso. também, né? Já tive muita depressão. Isso. E se curou lá, né? Sim. Então, isso, e outras pessoas mais que se acordam. Agora, como que faz isso? É milagre, Ismael? Não, isso aí é você ir tomando consciência, treinando. É você ter um entendimento da forma como funciona mesmo. Porque o que acontece? As pessoas não têm conhecimento da verdade, elas têm conhecimento de mentira. Tudo é para enganar a pessoa, tudo é para fazer ela sofrer mais, tudo é para ela desistir, para ela desanimar. Apagada, né? Você nota pelas pessoas, Ficar as pessoas mudam de religião 10 mil vezes na vida e não muda nada. Cada vez ela está mais ignorante, porque ela prende, as coisas vão prendendo você. Você não pode mais pensar, você tem que raciocinar do jeito que está escrito ali. Se não for daquele jeito, não vale. Cheio de regrinha. Cheio de regra. Você não sente diferente, mas você não pode falar, senão eles te botam um dedo na cara. Que você tem que pensar do jeito XYZ que foi determinado. Você não pode ter suas próprias percepções, né? Não. Porque aí você não tá legal, você tá meio louca, tá meio esquisito. E na verdade nós somos todos loucos, né? Por acreditar nessas mentiras barulhentas que existem na cabeça da gente. E, logicamente, o que nós temos que aprender é como lidar com isso. E lá na minha casa, por exemplo, a gente aprende a lidar com isso. E é o que eu quero fazer nesses grupos fechados. Porque eu não posso, se eu for falar tudo que acontece na quarta-feira, da forma que funciona, da forma que eu ensinamentos, o pessoal vai falar, pô, tá louco? Quem quiser colaborar, entra no link da bio, lá no Instagram do Ismael, Isso. Aí você conversa com ele. Ele deve ter umas 300 mensagens agora, mas ele vai responder tudo. Não, eu respondo. Só precisa ter paciência, não dá para responder tudo de uma vez, até porque eu não paro o processo, né? Eu tenho que amanhã cedo, por exemplo, eu tenho gravação, eu tenho que fazer várias coisas, eu tenho atendimento. Né? E as psicografias, quem quiser falar sobre psicografia, o Ismael tá dando recado aí no TikTok, nos vídeos, e também no WhatsApp, se quiser falar com ele, fala com ele, porque as psicografias, elas dependem de vários fatores também, né? Mas pode pedir também. Não, vocês sempre podem pedir. Eu acho que pedir é o que fala na minha casa, o seu Zé Baiano. Ele fala o seguinte, peça, seja pidão. Na vida você tem que ser pidão. Para com essa frescura, com essa coisa que tudo tem regra, não pode... Surpreenda. Porque tem pessoas às vezes que chegam lá, eu vou esperar quando eu tiver dinheiro para contribuir. Pô, não faça isso, peça. E eu do mesmo jeito eu peço. Qual o problema de eu pedir? Eu não tô tirando nada de ninguém, eu peço contribuição. Até porque vocês veem meu trabalho, né? Porque se você me passar a mensagem 11 horas e eu tô no TikTok, às vezes eu não te respondo, porque eu tenho que também seguir uma filinha. Não posso sair respondendo e deixar os de trás. Né? Exato. Então, você vê que eu tô no TikTok, eu tô aberto no meu WhatsApp lá, que você vai perceber que eu tô lá mexendo, porque eu tô trabalhando, não tô conversando historinha, porque não dá mais para conversar historinha com ninguém. Por isso que eu falo, quando você quer um atendimento particular, você quer conversar mais, você quer falar mais coisas, às vezes uma coisa rapidinho eu até respondo, mas eu não posso, daqui a pouco, com mais gente, eu preciso fazer a coisa correta, que é pegar isso aí e já passar, deixar algumas coisas prontas para poder responder para todo mundo, senão eu não consigo responder. E é muita coisa mesmo. E eu quero que seja assim. É para isso que eu estou aí. É para ajudar cada vez mais gente. Na próxima live, sexta-feira que vem, eu vou fazer outra. Compartilha, avisa o pessoal. Porque eu acho que é muito bom. É a chance de vocês falarem livremente comigo. Eu sei que você tem que ficar mandando um monte de vezes. Eu não estou vendo o que está ocorrendo aí, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas também o olho dela não consegue acompanhar tudo, né? Então a gente vai fazendo as principais que vai pegando e nisso procurar ajudar, tá? E para isso aí eu peço a ajuda de vocês. Tem só mais uma pergunta aqui do Anderson, última pergunta. Minha mãe faleceu de ataque cardíaco, o que acontece com o espírito? Rapidinho que falta 2 minutos para acabar a live. É a mesma coisa, é causa-morte. Esse negócio de como morreu, se foi assim, foi assado, isso é tudo desculpa que nos ajuda, para nos machucar, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas foi tão de repente. Tá, mas o que não é de repente? Um escorregão é de repente, né? E assim vai. Então é só causa-morte. A pessoa, ela vai estar do outro lado de acordo com aquilo que ela vivia aqui. Então, é o que nós aprendemos na minha casa aqui. Se quer ter uma morte feliz, seja feliz aqui. Aqui você tem que ser feliz. Não importa. Felicidade é diferente de conquistas.
Felicidade é você estar feliz nesse momento. A felicidade só existe no momento. A felicidade é uma coisa maravilhosa. Felicidade é segundo a segundo. Isso, felicidade é maravilhoso por causa disso. É a real verdade do corpo da terceira dimensão. Se você estivesse numa quarta acordada, onde o tempo não existe, tá legal. Você vive lá, vive cá, vive acolá, beleza. Mas aqui você está preso num corpo que te limita. E eles te dão asas, né? É o tal do dar asas. Mas na verdade você não tem asa, pô. Né? Então, é tudo minuto a minuto, é segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo. Então, cara, não se preocupa com causa-morte, não. O importante é o seguinte, use essas coisinhas que eu falei para vocês, de querer o melhor, de pensar no melhor, olhe o melhor, faça o seu melhor. Não se frustre, não se chateie porque você não consegue mais, dê o seu melhor. Porque quando a gente dá o nosso melhor, pô, não pode sair coisa tão ruim, poxa vida, né? O problema é que a gente não dá o nosso melhor. Então faça o melhor. Se você vai lavar copo, lave o melhor copo da sua vida. Se você vai tirar um dente de alguém, tire o melhor dente da sua vida. Se você vai varrer o chão, varre o melhor chão da sua vida. Se você vai namorar, namore a melhor coisa da sua vida. E assim vai. Perfeito? Já deu 1h30? Que rápido. Tem ainda gente aqui ou eu só tô falando para as paredes? Não, 172 pessoas. 172, mas vamos encerrar a live porque a gente combinou que vai ser só 1h30. Tá bom. Senão você passa a noite inteira aqui. Então, olha, eu quero realmente agradecer de coração. Fico muito feliz em falar com vocês. Se tem uma coisa que é verdadeira, que eu gosto demais, é conversar com vocês. E aí, formule as perguntas, tá? E olha, contribua com o meu trabalho, vocês não vão se arrepender. Eu, quem sabe, sou mais velho que a maioria. Eu espero vocês do outro lado. Sexta-feira tem live de novo. Sexta-feira às 20 horas. Olha, beijo no coração. Foi delicioso. E prepare-se que vai ter um grupo aí, tá? Privado, nosso. Que a gente vai estourar o balde aí. A gente vai falar cada coisa. Vocês vão ficar de boca assim, ó, aberta. Beijo. Adorei, adorei. Amo 160 vocês. pessoas na live, 24,6K de curtidas. Boa noite, obrigado por todos. Deus abençoe. Beijo. Dorsal vela, se der.